Olá, nono ano, essa é a nossa videoaula número 6 de História. Na última videoaula, nós começamos a falar sobre a Primeira Guerra Mundial. E nessa videoaula, nós vamos falar sobre as fases da guerra. Então, os dois lados da guerra, eles achavam que ela seria rápida, que duraria no máximo 6 meses e o problema estaria resolvido. Só que a guerra durou 4 anos e meio. Então, a guerra ela estava dividida em duas frentes, que eram chamadas de frontes de batalha. No fronte ocidental, era a Alemanha contra a França, lutando em território belga. Os alemães eles conseguiram invadir a França, passar pela Bélgica, invadir a França, chegar bem próximo da cidade de Paris. Só que logo depois eles foram contidos pelo exército francês, que obrigou o exército alemão a recuar. Então, esta guerra entre a França e a Inglaterra, ela ia e vinha. Às vezes o exército alemão vencia, às vezes o exército francês vencia e o exército alemão recuava. Essa fase da guerra é chamada de guerra de movimentos, justamente por causa desse vai e vem dos exércitos. No fronte oriental, a Alemanha ela tentava invadir a Rússia e o exército russo tentava conter a invasão alemã. Também nesse mesmo vai e vem que acontecia lá no fronte ocidental. O exército alemão ele estava então dividido em duas frontes. A Alemanha estava tendo que lutar contra a França de um lado e contra a Rússia do outro. Na segunda fase da guerra é a chamada Guerra de Trincheiras, que vocês vão ver aí na página 24, como que era a vida nas trincheiras. Depois vocês leem com calma isso daí, tá certo? A Guerra de Trincheiras ela funcionava assim. Como o exército, sobretudo no fronte ocidental, tá? As trincheiras aconteciam mais ali, no fronte ocidental. No fronte oriental não, daqui a pouquinho nós vamos ver por quê. O que eram trincheiras? Eram valas cavadas na terra, onde os soldados ficavam dentro dessas valas atacando o exército inimigo, que também estava dentro de valas. Então, quando um exército avançava, conseguia avançar, e era muito difícil avançar, o exército recuava e cavava outra vala. E assim ficava, nesse indo e vindo dentro dessas valas. Tá certo? Essa é a chamada guerra de trincheira. A guerra ela não avançava, ficava um soldado atirando no outro e não saía do lugar. Quando saía, saía muito pouco. E as condições de vida nas trincheiras era muito difícil para os soldados, porque as trincheiras eram úmidas, eram frias, tinha muito rato, não tinha tempo para tirar os corpos dos soldados mortos, então eles ficavam apodrecendo ali mesmo. Então era uma guerra muito feia, era uma guerra muito difícil para quem estava lá na frente lutando, tá certo? Para solucionar essa fase de trincheiras, foram desenvolvidas as chamadas armas químicas. Então eles atacavam as trincheiras com armas químicas, bombas de gás. Então muitos soldados ficavam muito feridos, com problemas respiratórios, muitos morriam. Então assim, era uma condição realmente degradante. A guerra de trincheiras era uma guerra horrível. E ela aconteceu por muitos anos entre a França e a Alemanha. Uma outra coisa importante para a gente saber sobre a Primeira Guerra Mundial, a chamada tecnologia de guerra. A tecnologia de guerra, toda guerra avança a tecnologia, faz a tecnologia avançar. E a Primeira Guerra Mundial desenvolveu muitas coisas. Quando a Primeira Guerra começou, era uma guerra muito arcaica, com pouca tecnologia. Mas a partir do momento em que a guerra foi se estendendo, novas tecnologias de guerra foram surgindo, com armamentos
cada vez mais mortais, né? Os soldados, antes da guerra, ou no começo da guerra, eles não usavam capacetes, eles usavam gorros, né? Os soldados da França, da Prússia, eles usavam chapéu, cartola, né? Mas com o avanço das armas cada vez mais mortais, os soldados passaram a usar capacetes. Então o soldado começou a usar capacete aqui, né? Estradas de ferro foram criadas, né, para a movimentação de soldados nas guerras. Também a comunicação sem fio, via rádio, né, então foi desenvolvida na guerra e por causa da guerra. Também o uso de metralhadoras, até então não existiam metralhadoras, né, passaram a ser usadas aí na Primeira Guerra Mundial. O uso do tanque de guerra, né, foram os ingleses que inventaram o tanque de guerra para vencer as trincheiras lá entre a França e a Inglaterra, né? O avião ele já tinha sido inventado, né? Mas ele passou a ser usado como avião de combate na Primeira Guerra Mundial. Armas químicas, como eu falei, lá nas trincheiras, né, foram desenvolvidas aí para a guerra também. Os submarinos, inclusive tem algo interessante sobre os submarinos, porque a Inglaterra ela tinha uma força naval muito grande, ou seja, a marinha inglesa ela era muito poderosa. Então, para vencer a marinha inglesa, os alemães inventaram submarinos que afundavam os navios ingleses. Com isso, eles afundaram também um navio americano, e isso forçou os Estados Unidos a entrar na guerra. Eles também afundaram um navio brasileiro, o que forçou o Brasil também a entrar na guerra, né? Então, já no finalzinho da guerra, os Estados Unidos e Brasil foram lá também, teve a sua participação lá na Primeira Guerra Mundial. Em 1917, a Rússia sai da guerra, porque vai acontecer o que nós vamos estudar no nosso próximo capítulo, a Revolução Russa. Então, a Rússia estava mais preocupada com a Revolução Russa, com os problemas internos. Então, com isso, ela sai da guerra, perde alguns territórios para a Alemanha, mas mesmo assim sai da guerra. Com isso, a Alemanha pôde concentrar todas as suas forças no fronte ocidental, né? Então, ela voltou todo o seu exército lá para o fronte ocidental. Só que nesse mesmo período, os Estados Unidos entram na guerra, e os Estados Unidos chegam com muitos soldados, mais de 1 milhão de soldados, descansados, com tecnologia mais avançada, né, e faz uma pressão muito grande, o que força a Alemanha a se render em 11 de novembro de 1918, e com a rendição da Inglaterra frente à força do exército americano, acaba então a Primeira Guerra Mundial. É assinado o chamado Tratado de Versalhes entre os principais líderes mundiais. Nesse Tratado de Versalhes, a Alemanha ela foi considerada culpada por tudo na guerra. Então, toda a culpa da guerra é da Alemanha. Por isso, ela sofreu pesadas penalidades, entre elas, a Alemanha perdeu territórios, ela teve que reduzir a sua força militar a, no máximo, 100 mil homens, ela não podia ter um exército com mais de 100 mil homens, e ainda ela teve que pagar indenizações pesadas para as destruições que provocou nos outros países. Essas medidas foram impostas à Alemanha no Tratado de Versalhes para evitar que a Alemanha provocasse outra guerra. Só que, como nós conhecemos pela história, o efeito foi exatamente o contrário. O povo alemão saiu tão humilhado da Primeira Guerra Mundial que eles fizeram a Segunda Guerra Mundial, que foi muito pior do que a primeira. Então, o efeito do Tratado de Versalhes aconteceu exatamente o contrário daquilo a qual ele se propunha. Além disso, o Império Austro-Húngaro ele foi dividido em dois, né, a Áustria e a Hungria, né?
foi criada a Liga das Nações, que foi a primeira ONU, né? Antes de existir a Organização das Nações Unidas, foi criada a Liga das Nações. A Europa, ela ficou devastada por causa da guerra, o povo faminto, né? E tudo isso foi consequência da guerra, né? Ou seja, a guerra foi ruim para todo mundo. Então, assim termina a nossa videoaula e eu deixo para vocês as atividades da página 30, 31 e 32. Faça as atividades, tira foto e manda para mim. Até a nossa próxima videoaula.